Continuando nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos agora para a quarta parte. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. É importante a gente lembrar que Sócrates e Platão, dois sábios gregos, o Sócrates era um grande filósofo, ele veio primeiro. Platão, seu principal discípulo, aquele que mais escreveu sobre Sócrates, e tínhamos também Aristóteles, que era discípulo de Platão, que veio um pouco depois e também deixou textos muito importantes, mas que o mundo não compreendeu muito bem, levou aquilo muito para o lado material, muito para o lado materialista. Então, e certamente, eles mais tarde ele vem fazer os trabalhos necessários à sua redenção. No meu entender, se Sócrates e Platão passavam mensagens, o Kardec fez a questão de colocar no início do Evangelho segundo o Espiritismo a essência dos ensinos de Sócrates e Platão, deduz-se que Kardec era Aristóteles. E também, uma coisa que é importante, que eu ia falar antes, esqueci, Kardec foi Jan Hus. Jan Hus foi o primeiro padre a começar o movimento de escrever, de celebrar a missa no idioma pátrio, que tinha sido uma reivindicação do inglês chamado John Wycliffe. O John Wycliffe fez essa recomendação, defendeu essa ideia, escreveu um livro, divulgou esse livro onde ele pôde divulgar na Europa. E depois, o Jan Hus, ao ver aquela situação, ele arca com a responsabilidade de colocar em prática. Passou a fazer as celebrações das missas no idioma pátrio. Isso lhe custou a morte na fogueira. Então, Jan Hus, esse sacerdote tcheco, ele torna então a base para que surja o movimento protestante. Então os protestantes às vezes que falam tão mal do espiritismo, esquecem que o cara que deu o primeiro passo para que o protestantismo ganhasse força e se tornasse realidade, é o mesmo Allan Kardec em reencarnação posterior. Então essas são situações, detalhes importantes da gente entender. Quem quiser conhecer mais a história, tem um livro que chama Os Luminares Tchecos. E Kardec também, ele havia sido anteriormente o professor de Moisés, lá no Antigo Egito, e também do Pinehas, o ajudante de Moisés. Querem conhecer essa história? O livro Farol Menefitá. E também, na época do Cristo, ele era o centurião Cornélios, um grande sábio, falava várias línguas. Então a família leva ele, apresenta a Tibério, e Tibério manda ele para a Judéia, onde ele passou a trabalhar como centurião, comandando a centúria romana, mas também observando, fazendo as devidas observações de Jesus, tendo sido designado pelos seus superiores para fazer essas observações, exatamente por ele ter facilidade de compreender os vários idiomas que existiam, os dialetos que existiam ali naquela região. E no livro que tem esse nome, Cornélios, o centurião que viu Jesus, tem uma passagem muito bonita quando Cornélios chega diante de Jesus, e Jesus olha nos olhos dele e fala sem palavras: aqueles que te mandaram me vigiar têm consigo outras ideias. E ali, depois o assunto é bem mais amplo, a gente não consegue memorizar tudo, mas é muito bonito a forma com que Jesus falava, só olhando nos olhos dele. E ele recebia aquela mensagem mental, sem articulação de palavras. Vale a pena ler, o livro chama Cornélios, o centurião que viu Jesus. Continuando então, esses dados são colocados para nós por Rochester. Bom, vamos continuar nosso estudo. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. As obras da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, o livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo e a Gênese, e a falta do Kardec. Do fato de haver Jesus conhecido a seita dos essênios, for errôneo concluir-se que a sua doutrina auria ele dessa seita, e que, se houvera vivido no outro meio,
teria professado outros princípios. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre as verdades sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Então, quando uma grande ideia tem de vir, sempre vem alguém e coloca uma sementinha, vem outro, rega essa sementinha, vem outro, faz as podas necessárias e vem alguém para colher os frutos e apreciar as flores. Ou seja, dá o conceito final daquela doutrina. E assim sempre existiu. Todo o judaísmo é uma preparação do povo hebraico para receber Jesus. Toda a história do judaísmo, todo o trabalho foi assim. Provavelmente em algum momento aqui vai dar para a gente falar. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Vamos caminhando aqui um pouquinho. Vamos nos focar nesse slide pelo menos. E se Jesus conviveu com os essênios ou não, ele já trazia em si essa essência. A gente vê crianças prodígio hoje fazendo maravilhas. E para quem tinha dúvida dos milagres que Jesus fazia também, nós tivemos até meados de 2014, Satya Sai Baba na Índia, que produzia efeitos físicos das mais variados, mais maravilhosos e tantas outras ações que ele conseguia fazer, materializações e tantas outras importantes para que as pessoas comecem a entender que existe algo muito mais além do que a nossa estrutura material. Então, quando Jesus veio à Terra, ele já tinha seus princípios elevados. Conforme a gente citou Sai Baba, ele tinha também princípios elevados e exerceu, vivenciou e viveu aqui na Terra esses princípios elevados, deixando para todos nós um legado de paz, de harmonia, de conforto espiritual. E logicamente a gente não pode comparar Jesus com Sai Baba, nem queremos fazer isso. Apenas citamos exemplo para aqueles que querem questionar determinadas situações que Jesus tinha o poder de fazer. Vamos para frente. Depois, em chegando o tempo, envia Deus um homem com a missão de reunir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em um corpo de doutrina. Desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia ao aparecer encontra espíritos dispostos a aceitá-la, tal o que cedeu com a ideia cristã que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Sócrates, como Cristo, a palavra Platão ficou escondidinha aqui debaixo. Então, Sócrates e Platão lá na Grécia, eles foram precursores de uma nova ética, de uma nova moral, de uma nova forma de encarar a vida. E a Grécia já tinha outras pessoas com trabalhos muito importantes, que já tinham feito trabalhos de estruturação da ética, da moral grega, da cultura grega era muito sublimada, era uma cultura muito bem estabelecida, e portanto que quando os romanos vão lá conquistar os gregos, e eles levam para Roma, pela primeira e única vez na história, os escravos para serem professores e educadores dos seus filhos. É um fenômeno assim, único na história da humanidade, pelo menos que eu tenho conhecimento, que eu já estudei e da fonte que eu li também dizia sobre isso. Então eles também já tinham uma base bem preparada para deixarem esse corpo de doutrina que eles deixaram, muito interessante e que muito influenciou o mundo e influencia até hoje. Sócrates, como Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como Cristo, teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças que encontrara e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro, das formas, por haver, numa palavra, combatido os preconceitos religiosos. Começou a combater preconceito religioso, começou a dar ética moral elevada para as pessoas, vai ganhar inimigo. Começou a criar atividades para matar a fome do pobre, para estruturar a condição social, vai ganhar muitos admiradores, mas vai ganhar também, paradoxalmente, alguns detratores, às vezes até poderosos e perigosos. Mas hoje nós estamos no século XXI,
quanto às ideias cristãs, devem buscar sedimentar mais os corações humanos. Logicamente que nós vamos deparar com pessoas totalmente sem os princípios religiosos estabelecidos, mas fazem parte do processo evolutivo, fazem parte de um processo de vivência do Evangelho e de edificação do bem e do amor em seus corações. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo o povo com os ensinamentos que ele ministrava, também ele foi acusado pelos fariseus dos fariseus do seu tempo, visto que sempre os houve em toda época, por proclamar o dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Então, a questão aqui fariseu não está se referindo a judeu, aquela seita judia, assim a uma ideologia materialista, uma ideologia sectária e pouco dispostas à melhoria e à inovação. Assim como a doutrina de Jesus só a conhecemos pelo que escreveram seus discípulos, da de Sócrates só temos conhecimento pelos escritos de seus discípulos, Platão, de seu discípulo Platão. Julgamos conveniente reunir aqui os pontos de maior relevo para mostrar a concordância deles com os princípios do cristianismo. Então, portanto que isso aqui é verdade, que Sócrates e Platão foram precursores, que a gente vai ver que quando Paulo de Tarso vai fazer as pregações dele nas regiões gregas, onde tinha a forte influência da cultura deixada por Sócrates e de Platão, foi muito mais fácil para ele. Muito mais pessoas aceitaram. Tessalônica, Coríntios, Éfeso e várias outras cidades ali na região da Grécia Antiga. Aos que consideram esse paralelo uma profanação e pretendem que não pode haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, diremos que não era pagã de Sócrates, pois que objetivava combater o paganismo, e que a de Jesus, mais completa e mais depurada do que a de Sócrates, nada tem que perder com a comparação. Aqui não vamos diminuir o Cristo com a comparação, vamos elevar Sócrates e Platão. Essa que o Kardec está mostrando para a gente, é isso que ele quer dizer. Então, nós temos o padrão de ensinamento que Sócrates deixou naquela região, e esse padrão de ensinamento foi fundamental para quando chegasse ali os primeiros cristãos, para divulgar o cristianismo, toda uma estrutura de pensamento, toda uma flexibilidade de conhecimento existia, facilitando a divulgação dessa tão maravilhosa, dessa doutrina que fala tão alto ao nosso coração. Que a grandeza da missão divina do Cristo não pode ser diminuída, que, ao demais, trata-se de um fato da história, que a ninguém será possível apagar. O homem há chegado a um ponto em que a luz emerge por si mesma, de sob o alqueire. Ele se acha maduro bastante para encará-la de frente, tanto pior para os que não ousem abrir os olhos. Então, nós temos o que ele está nos mostrando é que existe um princípio muito maior, muito mais aperfeiçoado em Jesus, mas que não podemos tentar deixar de lembrar a importância de Sócrates e Platão no desenvolvimento do cristianismo na região grega, da Grécia Antiga e até mesmo em Roma, porque a cultura grega foi espalhada por todo o Império Romano. Isso é importante, isso não vai diminuir os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de Jesus, porque ele, com todo o seu conhecimento, com todo o seu cabedal de informação, trouxe para nós as informações necessárias a um crescimento, a um aperfeiçoamento que Sócrates e Platão não tinham como fazer naquele primeiro momento. Então, sempre as ideias vão sendo aperfeiçoadas. E a missão que o Cristo deixou, os seus ensinamentos, jamais serão apagados. Porque cada vez mais nós vamos evoluindo espiritualmente. Quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais nós tomamos consciência. E outra, mais bem preparados estão sendo os espíritos para reencarnarem na Terra, principalmente
já falei isso em outro slide, no Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Peru. Chegou o tempo de considerarem as coisas do modo amplo e elevado, não mais do ponto de vista mesquinho e acanhado dos interesses das seitas de castas. Além disso, ou seja, então nós temos que procurarmos acabar com a questão de seitas, questão de castas, castas sociais, castas religiosas. Chegou o momento que nós temos que valorizar o ser humano como um todo e todos nós buscarmos estarmos nesse ponto afim, nesse ponto de equilíbrio, de estabilização das doutrinas religiosas em prol do Cristo, em torno do Cristo, e não em torno de pessoas que se arvoram ali em senhores daquele movimento, daquela seita, às vezes até sendo antagônica a uma outra muito parecida a ela, e assim vai criando uma série de dissidências que simplesmente fortalece a ação das trevas e diminui a nossa força de ação do bem contra o mal. Além disso, estas citações provarão que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã em seus escritos, também se nos deparam os princípios fundamentais do Espiritismo. Resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. A ideia do verdadeiro, do bem e do belo separa-se deles encarnando e, recordando o seu passado, é mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Então, esse princípio é muito interessante, porque ele mostra que o homem é uma alma encarnada. A doutrina espírita também mostra. E que a gente tem muita saudade do mundo espiritual. Mas, paradoxalmente, a gente quer ficar aqui. A gente quer aproveitar mais tempo aqui, quer estar aqui. E até mesmo nós temos compromissos com a nossa evolução, que vai ser importante nós estarmos aqui na Terra e trabalharmos aqui na Terra para que o bem seja estabelecido entre nós. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e independência entre o princípio inteligente e o princípio material. É, além disso, a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela guarda de um outro mundo a que aspirar. Outro mundo a que aspirar. Da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, finalmente, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, a essência que Sócrates deixou ali, tem todos os princípios mostrando a ideia que ele já tinha, que existe um princípio inteligente, que pré-existe ao corpo e pós-existe ao corpo. O espírito já existia, aí no momento da fecundação ele se une ao corpo, gera o corpo, ajuda a formar o corpo segundo as suas necessidades e possibilidades. Depois, mais tarde, ele vem colocar, ao desencarnar, ele retorna a esse mundo espiritual e com as suas conquistas e com as suas dívidas. É importante nós começarmos a observar que em cada encarnação nós temos que trabalhar no bem para levarmos para o mundo dos espíritos as nossas conquistas. A alma se transvia e perturba. Quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, tem vertigem como se estivesse ébria, porque se prende às coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela desta natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. É interessante, vamos terminar ali. Cessam, então, os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado de alma é que se chama sabedoria. Então, Então é importante a gente repetir aqui. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal, e, sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada para tanto tempo quanto possa.
Cessam então os seus chanceamentos, pois que está unida a um que é imutável, a esse estado de alma, é que se chama sabedoria. Então nós estamos aqui para evoluirmos, para adotarmos princípios superiores de vida e principalmente para termos melhores condições de viver com mais paz, com mais amor uns pelos outros. Interessante esse texto, quando a gente se apega a uma coisa material, aos interesses materiais, é um sintoma de um remédio de homeopatia que chama Briônia. Então a pessoa tem muita tontura, tem uma tosse seca que não acaba mais, tem vários problemas cardíacos, problema de juntas. Então é um remédio muito completo e a gente vê aqui, ao ver esses sintomas do apego material, é impossível a gente não lembrar do Briônia, a gente que estuda homeopatia. Então, e ter vertigem, que é uma das coisas que o Briônia mais tem. Então é importante a gente ver que o apego às coisas materiais nos traz adoecimentos. Se a gente for ver a teoria e filosofia homeopática, que o Hahnemann conseguiu mostrar que todas as doenças são psicossomáticas, primeiro elas começam em nível mental, em nível emocional, para depois chegarem no físico. Então, a gente precisa entender bem claramente que o apego às coisas materiais nos faz mal. E aí quando o Sócrates coloca que quando você começa a contemplar a sua essência, a sua alma, você já não começa a dar valor para as coisas materiais. Você vai dar valor para as coisas do espírito, as coisas sagradas. E isso faz você se ligar muito mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo físico. Muito mais às coisas dos valores da alma do que as coisas que têm um valor puramente material. Assim, ilude-se a si mesmo o homem que considera as coisas de modo terra a terra. Do ponto de vista material, para se apreciar com justeza, tem de ver as ver do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do espírito. E o que ensina o espiritismo. É o que ensina o espiritismo. Então, é importante nós termos essa ideia. Quando a gente procurar sair do terra a terra, buscar mais as coisas espiritualizadas, refletir sobre o mundo espiritual, pensar um pouquinho, e aí? Se existir, como que eu vou estar lá? Que para mim é real, mas de repente para você que está me ouvindo, não é real. Então você tem uma certa dúvida, tem um certo ponto de interrogação. O que é o mundo espiritual? Como ele é? No filme Nosso Lar, dá uma visão para a gente muito interessante do que é o mundo dos espíritos, do que é o mundo espiritual. Aí a gente começa a ver a vida por um outro prisma, por uma outra realidade. Baseado nessa corrupção, nunca possuiremos objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos pela necessidade em que nos achamos de cuidar dele. Ao demais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras, de 1000 tolices, de maneira que, com ele, impossível se nos torna ser ajuizados, sequer por um instante. É interessante a gente fazer essa observação, é importante a gente procurar entender que o espírito, ao reencarnar, ele fica preso ao corpo. E por estar preso ao corpo, ele recebe as influências desse corpo. Então, diante da verdade maior, diante da lei divina, das leis divinas, das leis eternas, o espírito vai responder por aquilo que ele fizer, mas também terá os atenuantes das circunstâncias. E como a gente conhece a homeopatia, entende o processo de intoxicação, uma pessoa intoxicada por mercúrio, intoxicada por flúor, intoxicada por alumínio, ela vai tomar uma série de atitudes muito complexas. E embora ela tenha uma extrema vontade de fazer o correto, mas ela tem uns desvios que a permite fazer errado. Então tudo tem um remédio, tudo tem tratamento, a gente tem que saber usar. E principalmente a autossugestão para o bem, a buscarmos nos autoeducarmos, mas existem barreiras que precisam ser vencidas, existem tópicos que precisam ser vencidos. E esses tópicos, muitas das vezes, precisam-se de uma ajuda externa. Assim como uma pessoa doente precisa tomar o remédio,
o doente no físico, que todo mundo considera como doença física, mas também tem as doenças do corpo, as doenças da alma, que precisam ser tratadas, precisam ser trabalhadas. E a gente já postou alguns estudos sobre homeopatia, a gente vai postar um outro também bastante interessante. São tópicos importantes para a gente valorizar como a gente deve viver aqui na Terra, buscando nos equilibrarmos, buscando nos estabelecer padrões de vida mais ético, mais condizente com a doutrina cristã. E com isso a gente vai estar crescendo, a gente vai estar melhorando. Mas existe sempre aqueles detalhes que precisam ser vencidos com a ajuda de um apoio externo, seja o apoio psicológico de alguém, seja o apoio de um remédio homeopático, de um floral, até mesmo da acupuntura, para desbloquear a energia. Todas as doenças, segundo a medicina tradicional oriental, também conhecido como acupuntura, mas não é só acupuntura, tem moxa-bustão, tem doin, tem shiatsu, ela é um corpo de doutrina bastante amplo. Elas mostram para a gente que todas as doenças são bloqueios de energia. Também se mexer no ponto errado, ou se desbloquear de forma a deixar a pessoa com outros desarmonia, também é complicado. Nós temos que buscar harmonizar a pessoa para que ela tome atitudes mais condizentes com a doutrina cristã. Então todos esses processos aqui, que da alma ao corpo, toda essa subjugação do corpo para a alma, da alma para o corpo, tem muitas implicações. O que a gente come contamina o sangue, contaminando o sangue através dos bióforos, que é outra palestra que a gente quer fazer, vai para o espírito. E tudo que o espírito pensa, gera em si, cria uma névoa de fumaça ou de luz, ele ingere e aquilo cai na corrente sanguínea, automaticamente contamina o corpo. A gente já fez uma sobre o que chama amparo fraternal, um estudo, e esse estudo está aí, tá na internet, você pode olhar, que vai estar mostrando como se dá esse processo de adoecimento do corpo para a alma e da alma para o corpo. Então cuidado com o que a gente come, cuidado com o que a gente bebe. Ah, mas lá no Evangelho está lá, nem aquilo que entra pela boca, nem tudo aquilo que entra pela boca que contamina o homem, mas também o que sai da sua boca. Tudo bem, mas você não vai num mangue lá do rio pegar aquela água para beber, a menos que tenha um bom filtro. Da mesma forma que nós aqui na Terra, nós vamos passando por as mais variadas dificuldades, as mais variadas situações, que nos dá bases para termos como discernir. Uma coisa de cada vez. Não vamos nos radicalizar que o que entra pela boca não contamina. Se fosse assim, não precisava tomar remédio. Porque o remédio vai te trazer uma intoxicação. Vai te trazer consequências. Então o que entra pela boca é importante, mas o que sai é mais importante ainda. Isso que o Cristo quis dizer. Não fica brigando pelo que entra pela boca, não. Preste atenção naquilo que sai. Porque na medida que a gente vai se educando espiritualmente pelo que a gente fala, logicamente que antes a gente já educou o que a gente sente e o que a gente pensa. Então aquilo que a gente fala vai vir como um complemento do que você sentiu, do que você pensou. Se você consegue educar o que você vai falar, automaticamente você conseguiu educar o que você sente e o que você pensa. Que por conseguinte vai te ajudar a sintonizar com os bons espíritos e que eles vão te inspirar a selecionar o que você alimenta. Mas tudo isso depende do seu grau de informação e do seu grau de querer aprender, de querer se aperfeiçoar. Mas se não nos é possível conhecer puramente coisa alguma, enquanto a alma está ligada ao corpo, de duas uma, ou jamais conheceremos a verdade, ou só a conheceremos após a morte. Libertos da loucura do corpo, conversaremos então, lícito é esperá-lo, com os homens igualmente libertos, e conheceremos, por nós mesmos, a essência das coisas. Aqueles que falam assim pra gente, eu vou para o céu, eu já estou no céu porque a minha religião X me diz que eu vou estar no céu porque eu sigo Jesus daquela forma. Eu respeito. E uma vez eu citei esse trecho para a pessoa. Nós não conhecemos a verdade total. Nós temos a nossa verdade, eu tenho a minha, você tem a sua, ele tem a dela, ela tem a dela, ele tem a dele, cada um tem a sua verdade. Mas, o mas que é o problema. A verdade verdadeira nós só vamos conhecer ao desencarnarmos. E tem espírito que fica iludido achando que está vivo, perambulando pela casa, reclamando,
falando que está com dificuldade X, Y, acha que está doente, sente as mesmas dores da doença que ele tinha, porque ele ainda não se desencarnou, ele está preso às coisas materiais. Isso é muito ruim para ambos. Nós temos que procurar nos melhorarmos o suficiente para estarmos bem o bastante para estarmos cada vez mais condizentes com a melhor opção de vivermos melhor. Essa razão porque os verdadeiros filósofos se exercitam em morrer e a morte não lhes afigura de modo algum temível. E está aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por motivo dos órgãos corporais e o da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas trata-se apenas da alma, já depuradas. O mesmo não se dá com as almas impuras. A gente pode ver no livro Céu e Inferno as questões das almas impuras, como que elas ficam. Então, quando chega no mundo espiritual, nós vamos estar na condição que nós partimos daqui. Com fé, amor, dúvida, ódio, rancor, incerteza, indisciplina. O que nós tivermos aqui, nós vamos levar para lá. Então é importante nos disciplinarmos, procurarmos sermos melhores, procurarmos estar com o coração mais aberto para o bem, principalmente disciplinados na oração, na vigilância dos pensamentos, e lembrar que no plano espiritual, o que é mais importante, o que mais pesa, é o respeito, a disciplina, porque os superiores lá são superiores. Se ele quiser, ele ascende no mundo dos superiores, e você está lá chumbado onde você está. Você precisa deles para estar melhor. Aí tem que ter também humildade de saber pedir, por favor, me ajude. A gente vê no filme Nosso Lar que o André Luiz ficou 8 anos preso no livro e no filme, 8 anos preso no umbral, na região de sofrimento, até o momento dele pensar. Tem que existir um ser maior, tem que existir um ser que coordena e gerencia tudo isso aqui. E aí, a partir desse momento, ele vê que as situações da vida no mundo dos espíritos é muito semelhante aqui a que a gente tem aqui na Terra. E que a gente, só que lá existe uma moeda, que é o amor, a gratidão, o respeito, a disciplina e a oração. Mas uma moeda, você contou 5, isso constitui uma unidade essencial para que o espírito no mundo espiritual viva melhor, viva em paz. A alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê, de novo, arrastado para o mundo visível pelo horror do que é invisível e imaterial. Erra, então, disse, em torno dos monumentos e dos túmulos, junto aos quais já se tem visto os tenebrosos fantasmas, quais devem ser as imagens das almas que deixam o corpo sem estarem ainda inteiramente puras. E aí? Como está a sua alma hoje para partir para o mundo dos espíritos? É importante nós pensarmos sobre isso. É importante nós começarmos a trabalhar esses conceitos, valorizar essas oportunidades, para que a gente possa visualizar melhor o mundo invisível e imaterial. Estamos preparados para chegar lá e vivermos como espírito? Pensou, aconteceu. Quero estar na praia, já cheguei na praia. Ou você começa a criar a imagem da praia ali naquele momento. Então no mundo dos espíritos as coisas são mais complicadas, por isso que a gente precisa de mais disciplina, de mais oração, de mais vigilância e de, principalmente, saber pedir apoio e ajuda àqueles que precisam nos apoiar e nos ajudar. E onde está teu tesouro, aí estará seu coração. Onde está teu tesouro hoje? Como você está gerenciando os teus sentimentos, as tuas emoções? Tudo isso se tornam pontos importantes para o nosso processo evolutivo. Que ainda, no caso, as almas que ficam se arrastando em torno dos túmulos, que ainda conservam alguma coisa da forma material, o que faz que a vista humana possa percebê-las. Não são as almas dos bons, são, porém, a dos maus. Aqui está escrito Silo, mas eles são. São, porém, a dos maus, que se veem forçados a vagar por esses lugares,
onde arrastam consigo a pena da primeira vida que tiveram, e onde continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam ao corpo. Aí o espírito chega lá, por pavor da vida espiritual, por pavor de tudo que ele encontra, ele quer voltar para o corpo, porque está cansado de ficar vagando em sofrimento por falta de preparação. Cuidado, você está se preparando para desencarne? A gente não sabe a hora. Pelo menos as instruções básicas nós devemos ter. Ler o Livro dos Espíritos, ler Nosso Lar, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, porque isso nos traz condições de entendermos melhor o mundo espiritual, de entendermos melhor a nós mesmos. Então, sem dúvida, retornam aos mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções. Quais são as suas predileções nessa vida? Educar um espírito é uma das coisas mais complexas, mais difíceis que existem. Quando a gente fala em educação do espírito, pode levar séculos, milênios, para ele conseguir chegar num patamar de entendimento para ele reencarnar, ou, reencarnado, chegar num patamar de entendimento para ele estar no plano superior. Então, todos os espíritos, educar os espíritos é uma das coisas mais delicadas que tem. É onde nós devemos centralizar nossas forças para promover essa educação, para promover esse incentivo ao crescimento espiritual. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas, que se mantém sob o jugo da matéria, é descrito, qual o mostra o Espiritismo nas evocações. Mais ainda, no tópico acima, se diz que a reencarnação num corpo material é consequência da impureza da alma, enquanto que as almas purificadas se encontram isentas de reencarnar. Aqui na Terra, essas almas purificadas só reencarnam em missão. Tem-se uma missão importante para alguém cumprir, então vai ser uma dessas almas purificadas. As almas mais grosseiras vão cumprir as missões que lhes são necessárias. E às vezes as almas mais purificadas, elas têm a missão de espraiarem amor, serenidade e humildade dentro de uma comunidade. Ela vai estar lá vivendo de uma forma muito simples, vivendo de uma forma muito sensata, muito centrada. É aquela pessoa que a maioria das pessoas gostam dele ou dela, né? E eles vivem a vida, às vezes, dedicando ao próximo. Como a gente tem o José Tadeu da Silva lá em Araxá, começou lá numa casinha simples, foi ampliando, hoje é o hospital referência do mundo, o hospital psiquiátrico referência no mundo, o Hospital Casa do Caminho Araxá. E é uma pessoa extremamente simples, que soube aproveitar as oportunidades de fazer o bem e de ficar o bem. E ele conseguiu levar uma vida que eu considero feliz, porque ele conseguiu realizar um sonho que pouquíssimos de nós vamos conseguir realizar, materializar aqui na Terra um hospital psiquiátrico que é modelo para o mundo, e também angariar a simpatia de milhares de pessoas que sempre passam ali para conhecê-lo, para vê-lo, para pelo menos olhar de longe. Oi José Tadeu, está tudo bem com você? É uma pessoa ímpar, maravilhosa, que ele me desculpa de eu estar citando ele aqui, mas são aqueles espíritos que vêm à Terra em missão elevada de fazer acontecer o bem. Outra coisa não diz o Espiritismo, transcendendo apenas que a alma, que boas resoluções tomou na erraticidade e que possui conhecimentos adquiridos, traz ao renascer menos defeitos, mais virtudes e ideias intuitivas do que tinha na sua existência precedente. Assim, cada existência lhe marca o progresso intelectual e moral. De novo, o Céu e o Inferno vai estar mostrando alguns exemplos disso ali. Em cada existência nós vamos ter ou progresso material, ou progresso moral, ou progresso intelectual. Às vezes a gente vem numa vida com muita riqueza, na outra a gente vem com muito poder, na outra a gente vem com muita intelectualidade, e sem contar que nesses intervalos, normalmente, a gente passa por uma muito simples de mendicância ou de muita doença. Sempre vai ter uma. E nós precisamos aprender a estabelecer e a trabalhar para que o bem, o verdadeiro bem, se instale ao nosso redor. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai estar contribuindo para que
o mundo espiritual também fique melhor. E o mundo físico também fique melhor. As quadrilhas que existem hoje marginalizadas lá no Rio começaram com aqueles garotinhos que chegavam: moço, me dá um dinheiro para comprar o pão. Vai pedir para seu pai, eu não sou filho de vagabundo. Aí depois ele chegava com a arma e passa tudo que tem. Então nós erramos. Nós brasileiros erramos. Porque não é só o Rio que é violento, não. A violência está no mundo inteiro, no país inteiro. Então nós brasileiros estamos errando. Nós brasileiros precisamos aprender a edificar verdadeiramente o bem.